Bom dia, meus amigos. Hoje, 2 de dezembro, segunda-feira. E nós estamos aqui, né? Ontem eu não fiz nenhum vídeo, mas hoje nós estamos aqui. Vamos trabalhar com o tema Entre Quatro Paredes e Deus do lado de fora. Vamos ver o que acontece entre quatro paredes? Não adianta pedir desordenadamente, seja por atacado ou varejo, e nem fazer barganha com Deus. Se não estiver dentro do seu propósito, é perda de tempo. E falar com as paredes. Percebeu que se você orar a Deus como o próprio Deus manda, né? Jesus falou, né? Vá ao seu quarto, tranca ele, você sozinho, e o teu Deus em segredo vai te ouvir. Você pode estar fazendo tudo isso, mas o teu Deus em segredo pode não te ouvir, se você não tiver comunhão com ele, ok? Então não adianta ficar entre quatro paredes e Deus lá de fora. Deus tem que estar ali em secreto com você, ok? E saber qual o propósito não é fácil, não é verdade? Logo, não pense que é moleza falar com Deus. É mais complicado que você imagina, tá? Entre quatro paredes pode não acontecer nada. Em 1 João 5,14 diz assim: e é esta confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Percebeu o detalhe? Essa é a nossa confiança que nós temos com Ele. Se pedirmos alguma coisa, o que? Mas tem que estar dentro do propósito dele. Qual é o propósito dele? O propósito dele é que haja a proclamação do Evangelho, que você entenda o que é cruz, por que Jesus teve que morrer e enviar o Espírito Santo, entendeu? Então, é fazer dar continuidade ao seu Evangelho aqui, até a sua segunda vinda, entendeu? Então, se você não tem essas coisas ainda montadas na sua cabeça, não adianta orar, tá? Vai orar, vai bater no teto e vai voltar, ok? Visto que o texto em Provérbios, não sei se está em 29, eu acho, tá? Desculpa, eu não lembro o versículo. Ele fala bem assim: aqueles que não guardarem os meus mandamentos, até a sua oração é abominável. Em algumas traduções coloca assim, é amaldiçoada. Então você tem que ter cuidado até para orar, tá? Você tem que estar ligado com Deus, porque senão você pode arrumar problema com você, entendeu? Que Deus não é bobo, nem bonachão, tá? Ele não se deixa levar pelas curvas, pelos manejos humanos, tá bom? Não é à toa que a Bíblia diz assim: resistir ao diabo. Olha aqui, a palavra resistir quer dizer lutar contra. E ele fala para você lutar contra duas coisas aqui, ó, lutar e não lutar. Ele fala assim, ó, lutai contra o diabo e ele fugirá de vós. O texto poderia ser dito dessa forma: resistir ao diabo. Não é complicado você resistir ao diabo? Porque o diabo está sempre ali colocando caraminhola na sua cabeça, né? Mas, repara, a mesma Bíblia fala assim: não resistais ao homem mau. Por que ele fala para você resistir ao diabo e não resistir ao homem mau? Você já percebeu que nós fazemos exatamente ao contrário? As pessoas falam em diabo, tem gente que fala assim, nem fala essa palavra aqui, né? Como se fosse alguma coisa demais, entendeu? Não tem nada a ver, irmãos. A Bíblia está dizendo bem aqui, ó, para você lutar contra o diabo, entendeu? Agora ele fala para você não lutar contra o homem mau. Por quê? Porque se você lutar contra o homem mau, você vai usar a sua justiça própria. E contra o homem mau, você tem que usar a justiça de Deus. A vingança é de Deus e não sua. Então a gente não pode ficar trocando alhos por bugalhos. E pode ter certeza, a maioria dos cristãos tem um medo tremendo do diabo, entendeu? E não entende que o próprio Deus está mandando ele lutar contra o diabo. Mas nós fazemos justamente ao contrário. Se você puder estragar a vida de alguém, você estraga, entendeu? Porque você quer implementar, entendeu?
edificar sua justiça própria ali em cima daquela situação, ok? Então vamos lá. A vingança perfeita sempre vem do alto. Nossa justiça própria não agrada a Deus. Isso tem que ficar claro para você, tá? Provérbios 20, 22 diz assim: e não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Percebeu? Não é através de você não, tá? Veja o porquê Deus lança sua ira sobre a humanidade. Por causa da inversão de valores, que é o que mais a gente está vendo hoje em dia, né? Primeiro, impiedade tem a ver em não ter Deus como centro de adoração, tá? Causa, perversão tem a ver com injustiça, porém mais com impunidade, tá? Terceiro, verdade, tem a ver com a não morte, ou seja, tem a ver com a vida, alvejada e presa pela impunidade. As palavras perversão e injustiça, nós vamos ler o versículo abaixo agora, são iguais no texto grego, é adikia. É bom dar uma parada aqui e explicar essa palavra. Nesse texto de Romanos, vai falar a palavra, Romanos 1:18, vai falar a palavra perversão e injustiça. Então, normalmente no grego, toda palavra que, normalmente, tá? Não é sempre, que começa com a vogal alfa, que aí no caso é uma partícula, ela é uma partícula negativa. E a palavra dikia, né, ela significa justiça. Então a tradução seria assim, sem justiça, ou não justiça, entendeu? Então observa o que o texto diz aqui, que é interessante, ó. Por isso, se eu não souber esses detalhes, aí às vezes você não entende o texto, ó. Romanos 1:18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. A palavra impiedade aqui, vai lá olhar, está escrito adquire. Aí agora, por que ele pega e fala assim, e, que é traduzido como perversão, né? Dos homens que detêm a verdade em injustiça. Ou seja, ele está dizendo que a palavra injustiça aqui, deter a verdade, é o que? Homens que detêm a verdade pela adiquia. Então, vamos tentar explicar isso aqui de novo, ó. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, tá? Lembra que eu falei que no Novo Testamento a palavra ímpio, todas elas, sem exceção, tá? No Novo Testamento, não estou falando do Velho não, no Velho a palavra ímpio tem a ver com maldade mesmo, tá? Mas no Novo Testamento, o escriba ali colocou a palavra assim, asebes, ou seja, a quer dizer não, sebes quer dizer adoração, ou seja, não adorador, ou mais, você não precisa de fazer grandes pecados, né, do tipo cheirar aquelas carreiras, né, prostituir ou fazer qualquer coisa, não precisa. Basta você ser um não adorador. Então a ira de Deus vem contra toda a impiedade, ou seja, vem contra a não adoração a Deus. Ou seja, isso é uma perversão de valores, tá? Dos homens que, agora muda um pouco, que detêm a verdade pela injustiça. Então, além dele não adorar a Deus, ele pega a verdade, entendeu? E detém essa verdade, segura a verdade pela o asebes, ou seja, pela não adoração. Ele prefere não adorar, entendeu? E esconder a verdade. Percebeu que as duas palavras, apesar de serem as mesmas, elas dão conotações diferentes, ok? E mais, vamos lá. Lá eu sou amigo do rei. Vamos ver essa faceta aqui. É a forma fácil, né? Basta você ter pureza do coração e graciosidade no falar. Pratique, quem sabe você se torna um amigo do rei. Percebeu? Mas normalmente, olha só o que o texto diz aqui em Provérbios 22:11.
O que ama a pureza do coração é grácil no falar e será por amigo do rei. Observe que muita gente gosta de ser amigo do rei para pegar as propinas, né, as benécias daquele governo. Mas o texto está dizendo aqui, para você ser amigo do rei, você tem que ser grácil de coração. Entendeu? Tem que ter pureza no coração. Entendeu? E nós aqui, irmãos, não vamos falar apenas do reinado do ser humano, mas do Rei Jesus. Se você tiver pureza no coração, for grato no falar, olha só, grato no falar, entendeu? Você vai se tornar amigo do rei. E o próprio Jesus diz, já não nos chamamos mais de servo, nos chamamos de amigo. Repara que a palavra amigo ali é filéu, que ele fala. Mas quando ele se refere a Judas, lá no finalzinho, né, na crucificação, quando Jesus é entregue, ele chama, no português está escrito amigo, mas a palavra ali é etários, ó, repetir, ó, etários. A palavra etários não é amigo, a palavra etários quer dizer companheiro. E aí, companheiro? Entendeu? Acho que vocês já ouviram bastante essa palavra, né? Pela mídia, né? Ele era só um companheiro, entendeu? Apesar de ser apóstolo também de Jesus, mas Jesus já o tratava como companheiro e não como filéu. É importante você também fazer essa diferença, amém? Que Deus abençoe você, que você tenha uma segunda-feira abençoada em nome de Jesus. E lembrando sempre, né, que o Senhor Jesus ilumine o seu coração e esquadrinhe o seu coração, sempre vendo ali aqueles detalhes que estão faltando, para que Ele preencha o seu coração de graça e de verdade. Amém? Então lembre-se, entre quatro paredes pode acontecer muita coisa, mas se Deus lá estiver do lado de fora, não acontece nada. Fique na paz, em nome de Jesus.